Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal de divulgação do Evangelho, da graça e do amor de Deus. Você já ouviu falar em Estevão? Você já leu alguma coisa sobre a vida de Estevão? Estevão é o primeiro mártir, é o primeiro mártir da cristandade, né? Começo do Evangelho, é o primeiro mártir. E diz aqui que ele foi escolhido entre outros 7 para servirem as pessoas, né? Para servir para esse serviço. Diz assim, olha: escolhei, pois, irmãos, Atos capítulo 6, a partir do verso 3. Dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Serviço de servir, de distribuir o pão para as pessoas necessitadas, de levar o que precisava, as viúvas e tudo mais. Mas nós, disseram os apóstolos, perseveraremos na oração no ministério da palavra. O parecer agradou a todos, elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos. Eles, tendo orado, lhes impuseram as mãos, e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Ora, versículo 8 aí do capítulo 6. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamados dos libertos, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. E havia uma discussão. E eles não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que ele falava. Então esses homens subornaram uns aos outros, dizendo que Estevão estava proferindo palavras blasfemas contra Deus e contra Moisés. Assim eles excitaram o povo, os anciãos escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse a Suprema Corte de um país, né? Lá em Jerusalém, o Sinédrio decidia as coisas concernentes à religiosidade do povo, né? Ele é um tribunal com 71 juízes, que era o conselho maior do Sinédrio. E levaram Estevão lá e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir um lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos estavam assentados no Sinédrio, nesse tribunal, fitando os olhos nele, viram o rosto dele como de um anjo. Ele brilhava como um anjo. E aí, o sumo sacerdote pergunta: porventura essas coisas são assim, como dizem de ti? E Estevão responde, contando toda uma história de Israel, né? Passando por Jacó, por Abraão, e ele vai discursando sobre essa história até chegar a Jesus de Nazaré. Ele fala de Davi, ele fala de Salomão, ele vai, até que ele diz assim, olha, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisteis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que dantes anunciavam a vinda do justo Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas,
vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não a guardastes. Aí os homens, ouvindo isso, se enfureceram em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um certo jovem chamado Saulo. Apedrejaram, pois, a Estevão, que, orando, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. E Paulo consentia na sua morte. Veja, o homem foi apedrejado. O homem teve a ousadia de falar, de proferir um discurso ali para aqueles homens de Israel. Foi levado ao tribunal maligno da religião judaica. E os caras viram o rosto dele como de um anjo. Viram que ele brilhava e que ele tinha sabedoria. E ele fazia prodígios e sinais. Mas mesmo assim taparam os seus ouvidos, porque quem não quer ouvir, tapa os ouvidos, mesmo que não haja o gesto de tapar. Mas ele não quer ouvir, ele não quer saber. E arremeteram contra ele e o levaram para fora da cidade. E antes de ser apedrejado, ele diz: eis que vejo os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Essa expressão que está algumas vezes na Bíblia, umas 12, 13 vezes, que Jesus está à direita do Todo-Poderoso, à direita do trono de Deus, assentado, acontece em algumas passagens da Bíblia, mas apenas uma vez na Bíblia apresenta-se essa colocação de Estevão: eu vejo Jesus em pé ao lado do Todo-Poderoso, ao lado de Deus. É curioso que Jesus tenha apresentado a Estevão essa visão no momento final da vida dele, esse consolo de Deus que diz assim: olha, Estevão, eu me levanto aqui na glória dos céus e apresento a visão para você saber para onde é que você vem. Eu estendo a minha mão para você. Ele vê os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. E aí, ele é muito parecido com a morte de Jesus, né? Não nas circunstâncias, nem da forma, mas assim, ele se põe de joelhos, enquanto está levando as pedradas, ele diz: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Ele pede perdão para os seus algozes, os seus criminosos, os seus assassinos. Bem como Jesus Cristo na cruz do Calvário pediu ao Pai que perdoassem-os porque eles não sabiam o que estava fazendo. Muito parecido, para no final, assim como Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Estevão disse: Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E partiu para a glória. Na mesma hora, no mesmo momento, está na glória com Deus, com Jesus hoje. Porque a morte passa a ter um outro significado quando você tem uma visão do céu e o próprio Jesus Cristo, que pagou o meu pecado, o seu pecado, lavando-o na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos. Porque uma coisa é se ele foi morto e está sepultado e até hoje os restos mortais estão aqui. Que esperança de glória é essa? Mas se ele ressuscitou, está vivo, ele se levanta para receber o espírito do crente
que está morrendo, do cristão que está moribundo, do cristão que está sendo apedrejado, executado, como era o caso de Estevão. Eis que vejo o céu abertos e Jesus em pé ao lado do Pai, ao lado do Deus Todo-Poderoso, no trono da glória, para dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Essa história de Estevão era um homem como eu, como qualquer um. Muitas vezes nós pensamos que os homens da Bíblia, José, Pedro, Estevão, eram pessoas assim, diferentes, especiais, de tal maneira que não tinham, eram santos, que não tinham erro nenhum. Não. Todos eles eram pecadores, assim como eu sou, assim como o foi Judas Iscariotes, assim como Pedro pecou em negá-lo 3 vezes ali no julgamento na fortaleza Antônia de Pôncio Pilatos. Estevão também tinha os seus pecados, os seus erros, as suas incongruências. Mas ele olha para o céu um pouco antes de ser arrebatado levado para fora dos muros da cidade para ser morto, apedrejado, partindo desse julgamento incoerente e terrível, hipócrita, diabólico daquele tribunal do Sinédrio. E eis que vejo os céus abertos e Jesus em pé ao lado do Deus Todo-Poderoso. Isso é uma lição para mim e para você. Conquanto nós vivemos, atravessamos esse mundo com aflições, tenhamos esse bom ânimo, porque nós veremos o céu aberto e o levantar de Jesus para estender os braços e dizer: venha, você é bendito de meu Pai, você é aceito aqui, porque todo o seu pecado, toda a sua maldade foi lavada no meu sangue naquela cruz. E eu lhe entreguei o Espírito Santo, derramei sobre você, para que você tenha a certeza, a herança, o penhor da sua salvação, a herança dos santos. Por ora nós vamos vivendo, ressignificando nossas vidas, mudando, havendo uma metanoia no pensamento, para que todos os dias nós nos transformemos de glória em glória até se tornar um varão perfeito à imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a palavra de hoje. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva, dê seus joinhas, compartilhe o nosso canal e faça seus comentários, tá bom? E que a graça e o amor de Deus e a paz de Jesus, que excede a todo entendimento, esteja com você. Beijo.